Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente a oportunidade de servirmos também aqui, compartilhando com vocês algumas reflexões importantes a respeito do Evangelho e da doutrina espírita, que é a nossa fonte e é também o nosso roteiro e a nossa orientação. Nós vamos falar nesta noite a respeito do amor que cura, baseado nos exemplos de Jesus. Nós entendemos que Jesus, para a doutrina espírita, é a referência moral e o seu evangelho um código seguro de conduta, muito mais do que um código religioso de afirmações ou imposições, como pretende crer aqueles que não o reconhecem como fonte de sabedoria. O evangelho é um roteiro de vida, uma fonte de ensinamentos preciosos que nos oferece a oportunidade do autoencontro, da autossuperação e, sobretudo, da nossa reconexão com o Pai, que é a própria essência da vida. Então, se nós pegamos a questão 625 do Livro dos Espíritos, que nos ajuda a compreender isto, nós vemos que Jesus, para a doutrina espírita, é uma referência moral importante. Allan Kardec pergunta qual o melhor e maior modelo dado por Deus aos homens. E os espíritos respondem com sabedoria: vede Jesus. Para vós, Jesus é a referência, é o paradigma de saúde, o paradigma de conduta e de adequação espiritual, né? O ser realizado, o homem realizado no mundo, o espírito que cumpriu a sua trajetória dentro do processo evolutivo e, portanto, se encontra integrado com o Pai. E se nós observamos, então, este que é o nosso guia e o nosso modelo, e nos inspiramos em suas práticas e em suas condutas, vamos observar que ele, como médico dos médicos, nos trouxe um código terapêutico de autoencontro. Encontro com o quê? Encontro com a natureza divina, aquilo que vibra de forma natural em nossa essência. Acontece que Jesus não foi um terapeuta comum. Não foi um terapeuta à maneira daqueles que geralmente no mundo nós procuramos. Em geral, as pessoas no mundo buscam terapeutas que deem respostas prontas, que guiem, que conduzam, que ofereçam caminhos para aqueles que os buscam e, por vezes, pagam muito caro por isto. Jesus é o terapeuta que leva o indivíduo ao próprio encontro de si mesmo. E através de um amor excelente, aquele amor que cura, conduz o ser humano a uma possibilidade de reconhecimento de que as respostas não se encontram fora nem no exterior, mas podem ser encontradas exatamente dentro da própria intimidade, através de uma introspecção sadia, através de um autodescobrimento, através do reconhecimento da riqueza interior que vibra e que vive como realidade na intimidade de cada um. Assim, Jesus chega no mundo como um rei, porém, como rei, ele não vem na forma daqueles que fazem brilhar o poder ou impor a sua presença. Ele entra na cidade de Jerusalém na simplicidade de um homem conduzido sobre um burrico. E aqueles que o aplaudem ali, exaltando-o como rei, são os mesmos que mais tarde o crucificarão, elegendo Barrabás como sendo a sua representação ou aquele eleito para ser solto quando questionado pelo poderio da época. Jesus entra na simplicidade de um homem que vem transformar almas a partir do contágio amoroso para o interior, porque Jesus sabia que toda transformação que seja verdadeira, definitiva e alicerçada, ela deve partir de dentro para fora e não de fora para dentro. Ela deve nascer do próprio interesse do indivíduo, da própria motivação e, sobretudo, ela deve ter como raiz e como estrutura fundamental aquilo que reside na própria criatura, a própria experiência do indivíduo. Então, Jesus, na simplicidade de um rei, ele entra de forma simples para tocar profundamente nos corações. E desta forma, ele nos dá o caminho do essencial,
ensinando-nos a conduzir-nos de forma adequada dentro das nossas vidas. Se nós observarmos a forma como ele lidava com as pessoas, a forma como ele se dirigia àqueles com os quais travava contato, nós vemos que há muita sabedoria na forma com que Jesus atuava. Vemos, por exemplo, a figura notável de um homem que havia enriquecido ilicitamente e se tornara um homem destacado naquela sociedade, porque, auferindo recursos e possibilidades oriundas do esforço alheio, havia amealhado para si mesmo questões que não lhe pertenciam e direitos que não lhe cabiam. Tratava-se de Zaqueu, um homem que era de baixa estatura, não só baixa estatura física, mas, sobretudo, baixa estatura moral, e que, portanto, é a representação de todo o processo evolutivo do ser humano, de toda a escolha, de todo o movimento que leva a um estado de enriquecimento interior que seja falso, que não seja verdadeiro, ou seja, que não se alicerça nas riquezas interiores que a gente possa alcançar a partir do nosso próprio esforço. Zaqueu era a representação da culpa, a representação da consciência pesada, do sentimento de falta diante da lei divina. E ele se posicionava perante a lei desta maneira, como aquele que sabe dos seus débitos, que sabe das suas dificuldades. No entanto, todo indivíduo que se coloca nesta posição entra em um estado de saturação, porque qualquer movimento de agressão à lei divina leva-nos a um estado de sofrimento natural. E este estado de sofrimento natural redunda em um estado de insatisfação crônica com a vida. Não é senão por isto que muitas depressões, angústias e insatisfações ou doenças da alma se instalam como resultado da nossa agressão à lei. Assim, ele estava como que saturado diante daquele movimento que não lhe falava mais ao coração. E quando o espírito chega nesse estado, implora por misericórdia e implora por socorro, porque há na própria lei divina o movimento de retorno para o equilíbrio. E quando nós fazemos um movimento de agressão à lei, já existe nessa própria lei o ato que nos leva, ou o efeito que nos leva de volta ao reequilíbrio. É o que nós chamamos de causa e efeito, que funciona como uma maré, levando para longe o que nós atiramos no mar da vida, para no dia seguinte trazer de volta aos nossos pés. E esse trazer de volta é um movimento natural que nos leva ao encontro dos resultados e dos efeitos, e é também, em si mesmo, um próprio movimento de reequilíbrio. Então, Zaqueu estava saturado daquele movimento de infelicidade, de insatisfação, de inconformação, ou seja, de não estar conformado com a lei, de não estar conforme à lei, de não estar seguindo aquilo que a sua consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, lhe ditava como sendo o adequado, como sendo o correto. E então ele ouviu dizer que Jesus estava passando por aquela cidade e ele desejou conhecer. É interessante porque quando nós ouvimos que há beleza e verdade espiritual em uma fonte, e há em nosso coração a sede de beber da fonte da verdade, nós desejamos conhecer esta situação, esta beleza, seja em um livro, seja em uma palestra, seja em um ambiente, seja em uma pessoa, seja em uma obra de amor, a nossa alma se sente atraída pela verdade. Também Zaqueu, naquele momento, ouviu falar que Jesus estava passando e a sua alma, já cansada e saturada do sofrimento ilícito, ou seja, do sofrimento autoimposto, fruto daquele enriquecimento que não lhe pertencia, desejou ver a Jesus. Acontece que ele era de baixa estatura moral. E diz o Evangelho que ele, então, vendo Jesus no meio da multidão, utiliza-se de um sicômoro, que era uma figueira brava, para poder encarar o mestre. É interessante, porque ficamos pensando, se Zaqueu utiliza-se da figueira porque precisava ver por cima da multidão, ou se ele utiliza-se da figueira porque não era capaz de encarar Jesus nos olhos, porque não era capaz de olhar com a dignidade, com o sentimento de merecimento que a alma em falta sente não possuir.
O fato é que a figueira é um símbolo de muleta psicológica que tantas vezes nós nos utilizamos. E Zaqueu também se utiliza naquele momento porque julgava necessitar. No entanto, Jesus, quando passa com a multidão, de forma surpreendente para Zaqueu e para aqueles que o conheciam, para defronte da multidão, da figueira. Olha para Zaqueu e diz a ele com propriedade: Zaqueu, desce depressa, porque a mim me convém cear em tua casa ainda hoje. E Zaqueu é tomado de uma surpresa muito grande. Primeiro, porque aquele homem lhe conhecia e sabia o seu nome. Segundo, porque ele dirigira a palavra. Terceiro, porque a sua alma sentia que naquele momento fora ouvido. Algo lhe dizia que um movimento especial se passava naquele instante. Zaqueu desce rapidamente, sentindo-se possuído de uma estranha dignidade que aquele olhar de Jesus lhe conferia, sem que ele sentisse em si mesmo que possuía méritos ou possibilidades para ter este sentimento. Ele desce da figueira, encara Jesus nos olhos, e Jesus, ao encarar nos olhos, como que lhe diz: há dignidade na tua alma, há presença divina e há beleza em teu interior. E então, ele se dirige para casa junto com Zaqueu. Passa toda a noite pregando, convivendo, vivendo as belezas do evangelho na casa de Zaqueu, na casa íntima, muito mais do que na casa física, na casa interior, no templo do coração. E então, no dia seguinte, Zaqueu está modificado. Zaqueu faz um movimento de introspecção tão sadio e tão elevado que, perante a sua consciência de falta, ele diz: Senhor, se alguém prejudiquei em algo, restituí-lo-ei 4 vezes mais. E é interessante observar o gesto e a postura de Zaqueu, porque o direito romano naquela época, que conduzia de forma jurídica aquela região, dizia que a maior penalidade para uma pessoa que fosse pega em atos ilícitos era restituir 4 vezes mais aquilo que havia tomado do outro sem direito. E é interessante porque Zaqueu, com a sua consciência em falta, diante da lei que Jesus representa, faz um movimento de introspecção e de amadurecimento e se impõe a maior das leis que a época prescrevia de acordo com o seu conhecimento. É um interessante fenômeno psicológico diante dos nossos sentimentos de culpa. A culpa é um fenômeno natural que não é possível ser impedida, porque existindo a lei de Deus inscrita na nossa consciência, sempre que nós fizermos qualquer movimento contra a lei, em nós se instalará um sentimento de insatisfação e um movimento de distonia em relação à lei. Claro que há aquelas culpas ou aqueles sentimentos de falta que não são devidos às nossas responsabilidades pessoais. São oriundos das crenças negativas que nós temos a nosso próprio respeito, dos deveres que julgamos possuir quando amealhamos responsabilidades que não nos pertencem, quando tomamos para nós responsabilidades que são do outro, ou quando tiramos a dignidade de alguém, tomando-lhe a dor em seu lugar. Então, estas são culpas oriundas não da lei divina, mas de crenças negativas que nós temos a nosso próprio respeito. Mas uma vez que seja uma agressão verdadeira à lei, se instala em nós um sentimento de falta, porque sentimento de culpa significa sentimento de responsabilidade. Para a lei divina, culpa significa responsabilidade. Há a consciência de que uma determinada ação gera uma determinada reação, em que nós teremos que nos haver não somente com os efeitos daquela atitude, mas, sobretudo, com os resultados dela, que por vezes podem ser muito complexos. Emmanuel, através de Chico Xavier, diz que todo ato culposo de agressão à vida ou à lei gera um movimento. Então ele diz assim: quando nós geramos um ato que agride o nosso semelhante, retorna para nós, através da lei de causa e efeito, todos os efeitos gerados na vida e na alma daquela pessoa ou daquela circunstância que foi lesada. No entanto, diz Emmanuel, não retorna somente aquilo que foi agressivo para o indivíduo, retorna também toda a associação
de pensamentos e sentimentos daqueles que lhes são caros e que sentiram-se agredidos junto com ele. Então, diz Emmanuel, o pensamento sendo uma onda mental e vibrando no universo, estabelecendo sintonia com aqueles que lhe são afins, viaja os territórios de sua destinação, retornando para o ponto de origem, como um bumerangue que, ao longo do seu caminho, recolhe os efeitos que produz por onde passa, retornando ao ponto original, não somente da mesma forma como foi emitido, mas, sobretudo e principalmente, acrescido nos seus efeitos por tudo aquilo com que se associou ao longo do caminho. E, retornando para a fonte emissora, produz um efeito naquele que emitiu. Então, se esta vibração é uma vibração de agressão, de violência, um movimento de desrespeito, quando volta para nós, volta não somente acrescido dos efeitos gerados naqueles que foram agredidos, a mágoa, o dissabor, a insatisfação, a angústia, a dor, o sentimento de perda, de desilusão, mas também volta muitas vezes acrescido por todos aqueles que foram prejudicados indiretamente, por todos que foram afetados. E aí, diz Emmanuel, toda esta natureza de resultados absorvidas pelo indivíduo passa para o seu organismo físico, produzindo um efeito que Emmanuel chama de lesões funcionais. Isto significa lesões orgânicas, porque toda a natureza energética da vida é por nós absorvida, passa pelos nossos corpos energéticos através dos chakras, adentra o corpo físico e se estabelece primeiramente no sistema endócrino e no sistema nervoso, transmitindo-se daí para os demais sistemas. Então vocês vejam que complexo que é este movimento. Quando há culpa e quando há um ato agressivo, isto movimenta a vida. Me lembro de uma vez, em uma reunião mediúnica, ter presenciado um fato semelhante. Estávamos atendendo a uma determinada companheira que estava enferma naquela ocasião. E então os espíritos orientaram o tratamento desobsessivo, porque havia uma pressão espiritual direta ocasionando as lesões orgânicas que ela estava apresentando. Quando então foi feita a reunião e se intencionava dar atenção a ela, apresentou-se um espírito que se diz diretamente vinculado a ela, gerando aqueles efeitos. E então nós o perguntamos, porventura você é alguém ligado ao passado espiritual desta companheira que foi por ela agredido? E ele disse, não tenho vinculação alguma com ela do passado. Então nós perguntamos, porventura ela é alguém que te fez algo no presente e você se sente pessoalmente interessado em prejudicá-la? E ele disse, não, tampouco ela fez algo que me seja diretamente ofensivo. Então, nós ficamos já curiosos. O que está acontecendo? Por acaso você é alguém contratado por alguém, agredido por ela para se vingar de algo que ela produziu contra você? E ele disse, não, também não estou contratado por ninguém. Então nós dissemos, e é você quem está diretamente magnetizando-a para gerar estes efeitos? E ele disse, sim, sou eu. Então nós perguntamos, e então o que acontece? Qual é a situação que te vincula a esta companheira a tal ponto que faz com que você deseje direcionar a ela as vibrações agressivas que agora o faz? E ele diz, vocês pensam que ela é vítima? Não se trata de vítima alguma. Ela merece tudo que está vivenciando. E nós perguntamos, que natureza de merecimento é esta? E ele disse, ela, certo dia, discutiu com o companheiro fulano de tal e citou um determinado membro da casa espírita, que nós conhecíamos, e nos rememorou uma situação que era conhecida do grupo, mas que não víamos ligação de causa e efeito com aquela circunstância. E ele disse, vocês se lembram que naquela ocasião ela disse isto para ele? E nós dissemos, sim, nós nos lembramos. E então o companheiro respondeu, pois é, ele a perdoou, eu não. Eu sou alguém diretamente vinculado ao coração dele. E estou cobrando a lesão afetiva que ela gerou no seu coração. Então, naquele momento, nós fomos induzidos a auxiliar aquele espírito, mostrando que ninguém precisa se fazer
instrumento da justiça divina ou instrumento da lei, porque a lei tem mecanismos perfeitos em si mesmo para trazer a cada um o resultado das suas ações ou de suas responsabilidades. Mas se tratava de um espírito de natureza inferior ou imaturo, que, na intenção de proteger aquele a quem se vinculava por afinidade, agredia como que defendendo o interesse daquele que, por si mesmo, não manifestava desejo de vingança, mas que encontrava naquele indivíduo alguém que defendia as suas dores. Vocês vejam que aquilo que Emmanuel diz, que os efeitos dos nossos atos viajam o universo e voltam para nós, não somente com os efeitos das vítimas, mas também acrescido de tudo que se lhe associa, também no ponto de vista espiritual, acontece de uma forma bastante complexa. Então, a culpa, como um movimento natural, ela nos impõe responsabilidade, e esta responsabilidade tem um efeito. Porém, diante da culpa, nós podemos adotar dois posicionamentos distintos. Um é o posicionamento que nós conhecemos sob o nome de remorso. O outro é o arrependimento. O remorso é filho do orgulho, e ele determina naturalmente a autopunição. Porque a alma que fica presa no remorso, diante das suas culpas, ela fica se punindo por aquilo que julga merecer. Eu não devia ter dito isto, eu não devia ter feito aquilo, eu não poderia ter agido desta ou daquela maneira. No entanto, esta é uma postura orgulhosa, porque é a alma olhando para si mesma e dizendo: eu sou tão bom que eu não posso nem me permitir recomeçar. Eu mereço sofrer por aquilo que vivi. E o espírito pode escolher experiências muitas vezes dolorosas em função disto. Pode escolher viver aquilo que fez os outros passarem, vivendo o mesmo ato agressor, algo que não é necessariamente imposto pela lei, mas que é elegido pelo espírito como algo que vai levá-lo a um caminho de paz consigo mesmo, porque deseja sentir que equilibrou perante a sua consciência ou perante a lei aquilo que gerou na vida do próximo. Pode escolher viver algo semelhante. E há pessoas que pensam que isto se passa de uma forma automática pela lei. Há pessoas que descrevem a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, como se fora um mecanismo automático de punição da vida. Então, se o espírito matou, vai morrer. Se lesou, vai ser lesado. Se feriu, vai ser ferido. Se roubou, vai ser roubado. Se destruiu, vai ser destruído. E não é assim que a lei divina se comporta. Porque culpa significa responsabilidade, porém responsabilidade não significa necessariamente punição e nem sofrimento. Muito pelo contrário. Responsabilidade significa reparação. Então, o arrependimento é um movimento natural. Arrependimento é filho da humildade. O arrependimento é aquele movimento da alma humilde que olha para trás da mesma maneira e diz: não fiz o que deveria, não fiz o que podia, não fiz aquilo que era adequado, que era justo, que era necessário. No entanto, sou um filho de Deus que erra e acerta, que recomeça, que tem o direito de estar sempre prosseguindo na vida, embora tenha a responsabilidade de colher os efeitos da sua semeadura. Então, a alma arrependida, ela olha para trás e ela emprega os esforços necessários para prosseguir diante do futuro. Diz Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, o Código Penal da Vida Futura, que perante as nossas culpas e perante as nossas faltas, o espírito passa necessariamente por 3 etapas. Uma é a própria culpa, que é o reconhecimento da responsabilidade. O segundo é a reparação, porque toda culpa e responsabilidade, sendo um movimento de agressão à lei, impõe-nos um movimento de reparação. E entre a reparação e o sentimento de responsabilidade se impõe um período natural que Allan Kardec chamou de expiação, que muitos interpretam como sendo castigo, mas não o é. Porque a expiação é simplesmente o sentimento de desconforto, de insatisfação ou de infelicidade que o espírito vivencia entre o reconhecimento do erro e a possibilidade de repará-lo. Basta nos lembrarmos de todo o efeito gerado na nossa alma diante das circunstâncias agressivas às quais tenhamos estado vinculados. Nós ficamos com um sentimento de peso, de insatisfação e de desconforto até conseguirmos chegar para aquela pessoa que agredimos e pedir um perdão.
até conseguirmos levar uma palavra amiga àquele que deixamos de consolar, até conseguir beneficiar aquele a quem prejudicamos, até conseguir ofertar a vida àquele que ontem tiramos, até conseguir dar um amparo e um socorro àquele que necessita e que nós sentimos que é nossa responsabilidade. Não é um sofrimento imposto pela vida, é um estado natural de distonia, ou seja, ausência de sintonia com a lei. Assim, o movimento que se segue natural à culpa diante da lei divina é um movimento de reparação. E o movimento de reparação é um movimento de construção do bem. É um movimento de reencontro com o bem, porque reparação não é sofrimento. Muitas vezes nós pensamos que o espírito necessita sofrer diante das suas faltas. Não necessita. O sofrimento é consequência. No entanto, embora o caminho do sofrimento seja um caminho de evolução, ele não é necessariamente. O espírito pode progredir pela dor, mas não necessariamente progride pela dor. O espírito pode somente sofrer por sofrer. E quanto mais sofre, mais se endurece, porque no seu sentimento não está a sensibilidade necessária para compreender o sentido da dor, que é aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo chama de o bem sofrer. A dor traz evolução quando, no sofrimento, o espírito aprende, sensibiliza-se para aquelas circunstâncias de dor que vivencia, e então abre-se para a possibilidade da transformação. E então, a mágica da renovação espiritual pode acontecer. Assim, a reparação não é sofrimento, ela é construção do bem. O Espírito Dias da Cruz, benfeitor espiritual, diz assim: aonde houve falta, agora há que haver presença. Aonde houve ausência, há que haver presença. Aonde houve sombra, agora há que haver luz. Aonde houve o desamor, agora há que haver o amor. Então, se o espírito matou, não vai morrer, vai gerar vida. Se o espírito roubou, não vai ser roubado, vai devolver. Se o espírito lesou, não vai ser lesado, vai curar. Se o espírito enganou, não vai ser enganado, vai auxiliar. E nisto consiste o movimento da reparação. Aquilo que ontem não fizemos diante da lei, agora o fazemos, muitas vezes com um esforço redobrado. Este o movimento natural diante da culpa. E isto que guiou Zaqueu naquele instante. Quando, diante de Jesus, ele deu-se conta da lei divina do amor natural que rege a vida, quando percebeu que a humanidade é família e que não adianta lesar o próximo, porque todo aquele que lesa o outro lesa a si mesmo, quando percebeu que todos nos irmanamos em fraternidade universal e que devemos nos auxiliar mutuamente e que ninguém recebe aquilo que não merece, nem ajunta aquilo que não lhe pertence, ele sentiu-se naturalmente em culpa, porque a sua consciência, a lei de Deus, analisando-lhe a conduta, dando-lhe a inspiração de sabedoria, lhe fez sentir em desarmonia perante a lei. Naquele momento, então, Jesus ofertou-lhe a possibilidade mágica do contágio amoroso, do amor que cura. Aquele movimento que leva o outro a uma introspecção tão sadia, tão bela, tão sábia e tão generosa, que é capaz de se olhar com amorosidade, com doçura e com brandura. E estes movimentos, necessariamente, também se conjugam com a firmeza das decisões necessárias. Olhando para dentro de si, para o seu desejo de felicidade plena, para o seu desejo de alegria, para o seu sonho de tranquilidade, Zaqueu percebeu que não teria paz enquanto não devolvesse a paz àqueles a quem lesara. É o que diz Emmanuel, com muita propriedade a respeito da justiça divina. O espírito em falta não se encontra em paz, senão quando devolve a paz aos corações lesados ou quando vibra a paz de forma natural da sua própria intimidade. Então, Zaqueu, naquele momento, fazendo aquela introspecção sadia, chega à conclusão que necessitava pacificar-se e, fazendo a análise de suas próprias faltas, ele se impõe a maior das penas. Se alguém ferir, Senhor, no seu direito fundamental, restituí-lo-ei em 4 vezes mais, e metade do que tenho doarei aos pobres. Como a dizer, os lucros da minha irresponsabilidade ou os lucros da minha desonestidade
não ficarão comigo, mas eu distribuirei para a família universal, porque se foi dela que eu retirei, é para ela que retornará. E assim vamos ver aquele espírito, Zaqueu, tocado pela grandeza do Cristo, entrar em um processo sadio de cura da sua alma, que demandaria tempo. Mas contagiado por Jesus, que não lhe criticou, que não lhe classificou o ato, que não lhe condenou, que em momento nenhum lhe falou da sua indignidade de homem desonesto, desleal ou infiel à vida ou às suas responsabilidades. Não. Aquele que foi tocado por Jesus com uma dignidade tamanha, porque Jesus, olhando no mais profundo da sua alma, lhe revelou a presença de Deus, a beleza, a sabedoria, a grandeza, resgatou-lhe a força interior, renovando-lhe para a eternidade. E assim vamos ver Zaqueu, desde então e em diante, esforçar-se por trazer de volta à sua consciência o sentimento de sintonia com a lei, de paz consigo mesmo. Ao longo das encarnações futuras, ele vai dedicar-se a um movimento de amor. E 2000 anos mais tarde, vamos vê-lo reencarnado no Brasil, trabalhando na cidade do Rio de Janeiro, em determinado momento de grande sensibilidade. Ele atendia como médico aqueles aos quais buscavam-lhe, porque conheciam-lhe a fama de homem nobre e de virtudes. E em determinado momento, uma jovem mulher chega com um filho enfermo para tratar-se. Entra em seu consultório, assenta-se diante dele, recebe dele o carinho da atenção gratuita, porque não podia pagar a consulta, assim como todos aqueles que foram atendidos naquele dia. E então, ao receber a prescrição generosa e competente daquele profissional, ela começa a chorar, porque não tinha como aviar a receita, não tinha como buscar o recurso para tratar o filho doente. E ele busca no bolso, então, o dinheiro que pudesse auxiliá-la para ofertar aquilo que ela poderia utilizar para aviar aquela receita e trazer saúde ao seu filho. Não encontra, porque todo o dinheiro que tinha em seu bolso havia gastado com os pacientes que vinham anteriormente, havia ofertado a eles a mesma possibilidade. Como não cobrava as consultas, também não recebia, então estava em uma condição de não ter recursos naquele momento. Aquele homem olha para o seu dedo, vê um anel de formatura, brilhando com a pedra preciosa diante dos seus olhos. A sua alma revê os tempos antigos nos arquivos do inconsciente, aonde, perante Jesus, ele ouviu a palavra sábia de amor. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A palavra de sabedoria que lhe tocara, lhe induzindo a um movimento de introspecção generosa e renovadora. Naquele instante, a sua alma, conduzido pela inspiração espiritual, revê os valores do mundo diante da grandeza do espírito, os símbolos da matéria diante da beleza das conquistas espirituais, o desejo de paz diante do valor da exaltação do ego que aquele anel lhe proporcionava perante a comunidade. E então, em uma decisão estoica, em um movimento de renovação singular, ele olha para os olhos daquela mulher, retira o anel de formatura do dedo, põe-lhe nas mãos e lhe diz: vá, vende este anel, compra remédio para o teu filho, pão para a tua casa. E ao que aquela mulher se esforça por agradecer-lhe, sensibilizada por ato tão generoso, ele, levantando-se sem dar oportunidade, lhe silencia dizendo: nada me agradeça, apenas lhe restituo hoje aquilo que um dia lhe tirei. E então chama o próximo para ser atendido. Era Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Zaqueu reencarnado 2000 anos depois, como diz-nos a psicografia de Ivone do Amaral Pereira, conduzindo-se para a paz definitiva na alma, porque a sua alma, diante da lei divina, havia encontrado paz na reparação através do amor. Ele ouvira a voz do Cristo que dizia, repetindo as palavras do profeta Oséias: misericórdia quero e não sacrifício. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas ele ouvira com a acústica da alma, deixando vibrar as cordas íntimas do coração, deixando-se fazer sinfonia na sua intimidade, e então, naquele momento, consolidava um movimento de renovação espiritual singular.
Esta a força do amor que cura, resgatando a dignidade do Filho de Deus, conclamando cada um de nós também hoje, perante as nossas faltas, perante as nossas culpas, perante o nosso sentimento de indignidade pessoal, diante dos sentimentos de distonia em relação à lei, quando aquela voz interior, no silêncio dos nossos travesseiros, ou então no oculto dos nossos sentimentos mais remotos que só nós conhecemos, nos diz que algo falta para a paz mais profunda e para a paz definitiva. Também nós estamos convidados pelo mesmo amor de Jesus a vivenciar este movimento diante das nossas circunstâncias necessárias, assumindo para conosco mesmo um compromisso moral inadiável da renovação espiritual, fazendo tocar em nós uma sonata de amor em louvor à vida e em louvor à criação, porque o espírita e o cristão são uma só e a mesma coisa, aquele que se deixa tocar pela mensagem, promovendo renovação espiritual na sua vida. Não é um teórico que se intoxica por muito saber, é alguém que vibra na intimidade da alma aquilo que é capaz de sentir e aquilo que é capaz de perceber. Por isso, o espírita sincero, o cristão verdadeiro, é aquele que renova o ambiente no qual se encontra, que contamina aqueles com os quais trabalha, com os quais vive, para uma mensagem de amor distinta, porque através da sua vivência de renovação é capaz de dizer ao outro do valor da mensagem que esposa na alma. Diz Emmanuel, a palavra convence, no entanto, o exemplo arrasta. A fala é capaz de convencer a um ou a outro para a beleza das verdades espirituais. No entanto, somente o exemplo é capaz de conduzir o homem para uma verdadeira divulgação efetiva do ideal que abraça. E nisto consiste a grandeza da vida, em mostrar-nos que a beleza do cristão é a beleza do próprio cristianismo, que faz mover em nós algo tão importante. Por isso Kardec colocou como inscrição da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade não é patrimônio de uma religião, nem de um pensamento, nem de uma filosofia. Caridade é a própria síntese da vida, é a linguagem do bem, é a linguagem do amor que rege a própria natureza, é a sinfonia que orquestra a beleza do universo em notas singulares em cada manifestação. Caridade, ou amor em ação, é a própria linguagem do Criador, a sua identidade, expressão maior em nós, que deve ser despertada dentro do nosso coração, não com um sentimento de dever que se impõe de fora para dentro, mas como um sentimento de sintonia que nasce de dentro para fora, porque é despertado dentro do coração a sintonia com o bem e a sintonia com o amor, fazendo com que este movimento de renovação contagie a própria humanidade. O fanatismo religioso é aquele movimento que leva a tentar convencer o outro pela palavra, para que a massa convencida reforce a insegurança psicológica daquele que tenta amealhar adeptos. Quanto mais tenta convencer ao outro, mais demonstra que não tem fé. Porque aquele que tem fé verdadeira sabe que não precisa convencer o outro, mas, vivendo, contagia o outro pelo valor da mensagem através da sua própria renovação. Talvez por isso nós encontremos em o Novo Testamento: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Não porque Jesus seja uma personalidade a ser adorada, e quando um membro da família adore a esta personalidade, toda a família receba as bênçãos, mas porque quando uma pessoa da casa se renova verdadeiramente, toda a comunidade se renova por contaminação espiritual, através do exemplo que acontece na vida daquela pessoa, que agora está mais branda, mais serena, mais tranquila, que se passa no interior daquele homem que agora não é mais agressivo, não é violento, não é ciumento, que se passa no interior daquele jovem que agora não se autodestrói através das drogas, dos movimentos de destruição da juventude de sua época, que passa com aquele coração que agora busca alimentar-se das fontes da oração, da meditação, dos movimentos de caridade,
que acontece com aqueles que se reúnem agora no lar para estabelecer o culto do evangelho, para orar, para reunir em família os seus membros, nenhuma discussão sadia a respeito da natureza espiritual das coisas. As pessoas, observando o comportamento do espírita ou do cristão, passam então a se contagiar por aquele exemplo de renovação e por vezes lhe buscam para ouvir-lhe a palavra, não porque estejam convencidas, mas porque então o exemplo as convence de sobremaneira. Lembramo-nos de uma forma muito forte do exemplo narrado no livro Libertação, deste amor profundo que cura. Quando o benfeitor, junto de André Luiz, Cúbio, se não me engano, não me lembro qual era o mentor, um deles, junto com André Luiz, vai buscar envolver-se na falange de Gregório, que comandava uma região espiritual dedicada aos processos obsessivos. Naquela circunstância, uma mulher por nome Margarida estava sendo obsediada, amando de Gregório, que lhe queria a atenção amorosa que ela não lhe dava, e ele desejava que ela entrasse em um processo de loucura, necessitando-lhe da presença íntima para que se acercasse a ele, porque havia recusado afetivamente. Então Saldanha comandava, a mando de Gregório, toda uma falange de espíritos magnetizadores espirituais que ficavam junto à Margarida, que estava encarnada, magnetizando-a diretamente para que ela ficasse então enferma e pudesse vir a desencarnar, vítima daquela circunstância de sofrimento e de adoecimento induzidos por uma realidade espiritual doentia. Então, já havia um longo tempo que aquela situação estava estabelecida. O mentor se aproxima, junto com André Luiz, daquela situação. Consegue se infiltrar, através da aceitação de Gregório, no bando que comandava Saldanha e passa então a observar. E percebe que Saldanha era um homem que estava adoecido em si mesmo, porque ele havia sofrido e tinha em sua família processos obsessivos graves, havia sofrido coisas que ele considerava como sendo injustiças e trazia na sua alma dores muito profundas. Naquele dia, Saldanha ia visitar familiares seus que ainda se encontravam encarnados. Então, o mentor, fazendo uso deste amor que cura, o amor que resgata a dignidade de todos os seres, que não olha para os débitos, para as dificuldades, para as dores e para as insatisfações, mas que olha para a presença divina e sabe que todo coração em sofrimento ou no aparente mal é uma alma em dor, busca-lhe acompanhar para lhe socorrer. Vai com ele visitar a sua família, e um por um os seus familiares são amparados pelo mentor. E Saldanha, surpreso, vê que aquele homem que lhe acompanhava era portador de uma luz espiritual que ele não conhecia. Primeiro a sua esposa, o seu filho, a sua nora, todos são um a um amparados pelo mentor que, junto de André Luiz, leva a realidade espiritual superior para aqueles ambientes, levando também paz ao coração de Saldanha. Quando, então, já está em uma condição de socorro adequado e quando Saldanha se encontra no ápice da sua sensibilização, nós vamos ver o mentor, de forma humilde, dirigir-se a Saldanha, dizendo a ele: pois agora, Saldanha, sou eu quem lhe pede auxílio. Porque esta a quem você magnetiza é um espírito caro ao meu coração, afeto de minha alma de outros tempos, a quem desejo socorrer. E ela, bem o sei, não tem vinculação especial pessoal contigo, porém sei que estás a serviço, amando de Gregório, para o processo da obsessão espiritual. E naquele momento, quando Saldanha ouve a exortação ao bem e a exortação ao auxílio, vindo de Gúbio, lhe dá uma resposta que jamais podemos nos esquecer. Ele diz a ele que neste momento se lhe associaria ao trabalho de amparo àquela mulher. E ele diz: as tuas palavras chegam aos meus ouvidos quando já me encontro sensibilizado pelos teus atos convincentes. Adotaste nesta noite, por irmãos de tua alma,
todos aqueles parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste uma esposa infeliz, a nora demente, o filho doente. Levaste socorro à minha casa e paz à minha alma. Como não associar as minhas mãos às tuas agora para socorro a esta pobre mulher que amas como filha? Ainda que ela mesmo me houvesse agredido pessoalmente 1000 vezes, o mal que me fizera, diante do bem que me proporcionaste, redimi-la-ia ao meu olhar. Daqui em diante serei teu, faze de mim o que deseja. E então o mentor, de forma inspirada e consciente, lhe exorta: seremos, meu filho, de Jesus para sempre. E então, naquele momento, Saldanha, se associando a ele, vão fazer o socorro de Margarida, e então o processo obsessivo chega ao seu termo, salvando-lhe a vida física e trazendo paz àquela situação. Vocês vejam este amor que é despertado pela beleza divina que cada um pode ver no interior do outro, e também o amor que desperta no interior de cada um a partir do contágio da experiência amorosa. Diz Saldanha: os teus atos convincentes chegaram antes do teu pedido, e agora não tenho como recusar-te, porque já estou convencido pelos teus atos, não pelas tuas palavras. Não necessito pensar, porque o meu coração já pensou antes, e sabe que aquilo que você vibra é uma verdade da sua alma. Adotaste por filhos todos aqueles que ainda amo. Como não me associar a ti, agora no socorro daquela que amas por filha? Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que a prece é o recurso mais poderoso, que quando não sensibiliza, de imediato produz efeitos no futuro. E diz o Evangelho: não há alma tão perversa que mesmo a seu malgrado não seja sensível ao bom proceder. Diante do bom procedimento, tira-se pelo menos todo o contexto dos desejos de represália. E diz o Livro dos Espíritos que a prece afasta de nós os eflúvios ou os resultados daninhos dos atos que, porventura, sejam distantes do amor e que tenham vindo em nossa direção como resultado natural. Então, quando vibramos o amor em ação, divulgando a beleza da vida e do Evangelho através dos atos convincentes que contagiam, nós estamos ressintonizando-nos com a própria lei, encontrando paz para as nossas almas e colocando-nos em um caminho de equilíbrio, em um caminho de riqueza interior, em um caminho de insatisfação. Assim como aconteceu com Zaqueu, também Maria de Magdala, Pedro, João e tantos outros personagens do Evangelho foram tocados pelo amor de Jesus, que não lhes julgou, assim como não julga também a nós. Assim como também olha com a mesma amorosidade para os nossos corações, mas da mesma forma requisita de nós esforço, renovação e compreensão, para que se estabeleça em nós a paz que tanto almejamos, para que se estabeleça na nossa intimidade a satisfação e a plenitude, que não vem sem esforço, que não cai como bênçãos doadas gratuitamente, mas que vem alicerçada em um movimento consciente de construção, de reparação, de sensibilização, de amorosidade. Fora da caridade não há salvação, diz a doutrina dos Espíritos, diz a beleza imortal do Evangelho. Fora do amor vivido, pregado e sentido, não há paz interior duradoura, não há cura verdadeira dos nossos males da alma e também das dores do corpo que trazem-nos sofrimento. Somente o amor é a força capaz de equilibrar-nos as correntes mentais que controlam as células físicas, de organizar-nos os sistemas corporais que obedecem ao influxo da mente e do sentimento como expressão do espírito. Somente o amor é capaz de ressintonizar-nos com as correntes mentais superiores, de colocar-nos em sintonia com as criações mentais elevadas, de fazer-nos absorver todo aquilo que vem dos planos espirituais. Somente o amor é capaz de nos colocar em sintonia com os mentores e anjos guardiães que desejam nos amar e desejam nos socorrer a serviço do amor incondicional de Deus. Somente o amor é a força capaz de trazer-nos aconchego, satisfação e felicidade. Somente o amor
É a força que o túmulo não destrói, que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, que não depende da anuência nem da aprovação do outro, porque depende apenas de uma libertação interior, permitindo que esta potência amorosa, que é a herança divina, irradie-se de nós, por nós e através de nós, para toda a vida aonde nós estejamos. Somente o amor é aquilo que nos sustenta, a fonte de onde viemos, o destino para onde rumamos, o combustível que nos comanda, o instrumento que nos transforma. Somente o amor é aquilo que nos dá sentido e significado reais para a vida e que nos ajuda a encontrar a paz e a satisfação que nós tanto desejamos. Portanto, diante de nós mesmos e diante da vida, aprendamos a silenciar em nossas mentes qualquer exigência, qualquer cansaço e qualquer reclamação, porque tudo está certo como está. Cada um tem aquilo que necessita e todos se encontram nos contextos pedagógicos e educativos necessários. Aprendamos a dizer: faça-se em mim, Senhor, a tua vontade. Opere-se em mim o teu mandamento. Cumpra-se em mim a tua palavra, como disse Maria de Nazaré, diante de um movimento espiritual que lhe conclamou ao seu trabalho missionário de receber o Filho de Deus. Somente a sensibilidade, somente a humildade e somente a condição de confiança na grandeza divina são capazes de nos colocar em uma condição de aceitação daquilo que é necessário, daquilo que é urgente e daquilo que se faz inadiável em nossas existências. Diante deste movimento, não é necessário que nós aprendamos a dizer em nossa intimidade aquilo que desejamos da vida. Somente é necessário que aprendamos a receber da vida as orientações precisas na sensibilidade do coração, para permitir que se faça e se cumpra em nós a vontade sábia, digna e elevada do Senhor. Então só é preciso que se faça na intimidade dos corações um movimento de calma, de aconchego, de silêncio, que acolha a presença divina, dizendo de nós para a vida, ou dizendo de nós mesmos para a divindade que existe em nós: seja feita, Senhor, a tua vontade. Cumpra-se em mim o teu mandamento. E a sabedoria divina, que não nos responde pelos outdoors da vida, mas que nos guia pelo próprio interior, conduzir-nos para o encontro com as respostas e para o encontro com a satisfação interior. Allan Kardec, quando desejou conhecer qual seria a referência para a sua vida, conforme ele narra em o livro Obras Póstumas, questionou ao Espírito Verdade: como saberei se estou no caminho adequado, se cumpro aquilo que me foi determinado, se sigo no caminho desejado pelos espíritos superiores? E então o Espírito Verdade, representando a sabedoria divina, lhe disse com propriedade: saberás se estás no caminho certo pela satisfação que experimentarás. É no seu próprio interior que virá a resposta. Não virá do aplauso externo, não virá das vaidades humanas, não serás exaltado nos templos de pedra do mundo, nem nas academias da terra. Virá da tua paz interior diante do seu senso de dever cumprido, da tranquilidade diante daquilo que fazes. Então, não aprendas a esperar dos outros reconhecimento por aquilo que fazes. Aprenda apenas a resguardar-se na intimidade da alma, em um templo interno, aonde possa se prostrar diante da grandeza da vida, dizendo: cumpra-se em mim, Senhor, o teu mandamento, e encontrando na satisfação e na paz interior a voz de Deus dizendo sim. A voz da vida e a voz da lei dizendo sim para este movimento, dizendo que ele é o adequado, dizendo que ele é o correto, dizendo que ele é o movimento necessário naquele momento. E então, neste estado de tranquilidade e de sintonia, poder-se-á operar as transformações de profundidade e também
às curas mais profundas, não só do corpo, mas sobretudo e principalmente da alma. Que possamos beber de Jesus, essa fonte inesgotável de sabedoria, entregando-nos a sua guiança, porque Ele representa Deus junto a nós em nosso percurso evolutivo, aprendendo a mirá-lo não como uma representação de personalidade a ser adorada, mas, como diz Emmanuel, olhando-o como uma verdade a ser vivida, deixando-nos sensibilizar na acústica interior da alma, pela sua voz de comando imperativa que nos diz e nos exorta: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Perdoai 70 vezes 7 as ofensas recebidas, e tantas outras exortações que a sua voz cantou no mundo, dizendo-nos da sabedoria de Deus e da lei universal do amor. Porque esta voz que cantou as belezas e as hosanas ao Criador é nada mais, nada menos de que um enunciado simples e belo da beleza das leis estatuídas pelo Pai, que conduz-nos com sabedoria para a paz e para o nosso destino de sermos co-criadores em Deus, com Deus e para Deus. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça.